Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma picape intermediária que impressiona em alguns quesitos, mas decepciona em outros. Essa aqui é a Ram Rampage Rebel a gasolina, e nesse vídeo aqui a gente vai conferir todos os detalhes sobre ela para entender se ela realmente é só uma Toro disfarçada de carro premium, como alguns dizem por aí. Será que vale a pena comprar esse carro? Vamos conferir acabamento, motorização, consumo, desempenho, espaço interno, equipamentos, vamos falar de tudo. Então vamos lá ver se vale a pena ou não levar a Ram Rampage para a garagem da sua casa. E antes de qualquer coisa, é claro que eu quero pedir para vocês, já deixa o seu like aqui embaixo, porque esses conteúdos que a gente faz aqui no canal GT Autos dão muito trabalho, envolvem muita dedicação e são totalmente gratuitos para vocês. O like é uma forma de você retribuir o nosso trabalho, porque o YouTube entende que você curtiu o nosso vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos nossos para você e também mais do nosso trabalho para outras pessoas. Ao longo da avaliação, se você não gostar do nosso trabalho, é só você retirar o seu like, fechou? Agora sim, vamos falar de design. Bom, em alguns pontos pode ser que vocês lembrem da Fiat Toro, porque esse carro é baseado na Toro, usa a mesma plataforma, a gente vai falar melhor disso mais tarde, mas tem sim grandes diferenças. A maior parte do visual é diferente, ali na lateral tem algumas semelhanças que eu já mostro para vocês. Começando aqui na dianteira, estamos nessa belíssima cor vermelho flame, se não me falha a memória, cor sólida, mas é bem bonita. Aqui, como é a versão Rebel, a gente tem uma pegada um pouco mais aventureira. E é importante a gente frisar que dentro da linha atual da Rampage, praticamente nada muda na lista de equipamentos entre as versões. A gente tem a Rebel, que seria de entrada, a Laramie e a RT. Essa aqui, como eu falei, é um pouquinho mais voltada para o off-road, tem pneus de uso misto, mais plásticos para aumentar essa sensação aventureira, enquanto a Laramie traz busca um cliente mais refinado, com mais cromados, que eu gosto até mais, para ser sincero. E aí tem a RT, que tem um visual um pouco mais esportivo, com alguns adesivos mais invocados. Então nesse caso aqui a gente tem uma boa parte em plástico preto. O Ram também é escurecido. Na Laramie, se eu não me engano, ele é cromado. E a grade também tem um formato um pouco diferente. Agora vamos falar dos faróis, que são muito bons, porque aqui a gente tem iluminação Full LED, e é Full LED de verdade. Isso que está aceso que vocês estão vendo é o DRL, que também funciona como luz de lanterna. E a gente tem aqui dois projetores. Os dois se acendem, tanto no farol baixo quanto no farol alto. Tem um detalhezinho ali, ó, Ram LED, não sei se vocês conseguem ler, mas eu acho um conjunto óptico muito bonito. E como eu falei, não tem nada aqui convencional, é tudo LED. Então DRL, farol baixo, farol alto, farol de neblina ali embaixo também é em LED, e a seta é em LED, fica nessa parte aqui de cima, e ela é sequencial, então ela corre de dentro para fora do carro, e essa seta chama muita atenção. Esse design imponente da Rampage já chama um pouco a atenção do pessoal. Quando você passa com a seta ligada, então geralmente o pessoal fica olhando bastante, e realmente chama atenção, aumenta a sensação de refinamento do carro. E a gente também precisa citar que esse farol tem nivelamento de altura elétrico. A gente mexe lá dentro e eu vou mostrar para vocês depois. E os faróis de neblina que são em LED, eles possuem também a luz de conversão estática, que funciona, segundo eu encontrei no manual, até 40 km por hora. Eu não entendo por que essa função só está disponível em baixa velocidade em praticamente todos os carros, porque, ao menos na minha visão, não teria problema nenhum funcionar em alta velocidade também. Seria até legal, inclusive, mas não. Seguindo aqui para a lateral, a gente tem um badge aqui no capô Ram Turbo, que eu acho muito bonito, está presente em todas as versões, mas tem um detalhe. Aqui ele tem o turbo em vermelho. Eu achava que era exclusivo das versões a gasolina, mas na verdade eu acabei descobrindo que não. A versão Rebel e a RT, ou seja, a mais barata e a mais cara da gama, elas trazem o turbo em vermelho. A Laramie já traz o turbo em cinza, mesmo nas versões a gasolina. Lembrando que esse carro tem opções a diesel também em todas as versões, com exceção da RT. Aqui temos um carneirinho da Ram, um detalhezinho muito bonito, né? Que é o logo, o bode, né? O carneiro, sei lá, da Ram. E sobre as rodas aqui a gente tem coisas interessantes para comentar. Estão bem sujas, mas o que eu quero destacar é que aqui temos pneus 235/65, aro 17, com pneus de uso misto, como vocês podem ver. Ou seja,
ele é voltado para o asfalto e para a terra ao mesmo tempo. Ele acaba sendo intermediário nos dois, né? A versão Laramie e a RT tem pneus de uso urbano e medidas um pouco diferentes. Então a Laramie, por exemplo, tem roda 0,18 e a RT tem 19, se não me falha a memória. O design aqui ele é escurecido, mas tem esse pequeno detalhe aqui diamantado nas pontas. Retrovisor, ele tem a capa em preto simples, é um plástico preto. Tudo bem que combina com o restante do visual um pouco mais aventureiro, mas eu acho que passa uma sensação do carro ser simples, né? Mas o retrovisor em si ele é bem completo. Vocês estão vendo aqui o repetidor de seta em LED, que inclusive eu acho bem visível, gosto dele. E esse retrovisor, ele também tem uma luz de cortesia branca aqui embaixo, que acredito eu ser LED. E é claro que lá dentro a gente vai falar depois das outras funções desse retrovisor, porque tem bastante. Logo aqui Rampage, acho que ele poderia ficar um pouquinho mais para baixo, mas ele é bem bonito, tem uma grafia bem legal. Maçanetas na cor do veículo. Tem o botãozinho aqui da chave presencial, que eu também vou falar depois. Arco em black piano, tanto nessa parte de cima, a coluna B também, e nessa parte aqui de baixo. A antena do tipo Shark, ou seja, tubarão, né, barbatana de tubarão, também em black piano, mas falta o rack de teto aqui. Algumas pessoas podem estranhar esse visual e acabam até colocando como acessório de concessionária na compra do veículo. Poderia ter de série, né? Acho que faltou isso. Aqui na traseira eu gosto também bastante desse visual, mas eu tenho algumas críticas para fazer para vocês. Primeiro vamos falar do conjunto de iluminação que se destaca. Ele é 100% em LED também. E um detalhe interessante, como a gente já viu em diversos carros da Stellantis, desses mais novos, a lanterna traseira está ficando sempre ligada. Então ela funciona como se fosse um DRL. Mesmo que a lanterna não esteja ativada, quando o DRL dianteiro estiver ligado, a lanterna traseira também liga. E facilita na visualização, e quando é uma iluminação em LED fica muito bonito, né? Como aqui, por exemplo. Como vocês bem sabem, a Ram é uma marca originalmente americana, então eles fizeram uma homenagem aqui com a bandeirinha dos Estados Unidos. E a disposição de luzes fica assim, essa é a guia de lanterna, a luz de freio fica aqui embaixo, nesse retângulo aqui embaixo. Aqui fica a luz de ré, onde acendem as estrelas da bandeira, e a luz de seta aqui em cima, tudo em LED. E essa parte aqui, que é um vermelho mais opaco, que eu acho que destoa um pouco, não gostei muito, poderia ser uma peça mais caprichada, é onde fica o sensor de ponto cego dessa picape, já adiantando que tem esse item. Mas eu faria uma disposição de luzes diferente aqui, que eu acho que ficaria muito mais bonito. A luz de freio, ao invés de ser aqui embaixo, acho que poderia ser integrada na bandeira, ou seja, ela ficasse mais forte quando acionasse o freio. E a seta poderia ser aqui nas estrelas, seria muito mais útil. Aí você joga ré aqui para cima. Ficaria mais bonito dessa forma, ao menos na minha opinião, mas a Ram fez uma escolha um pouco diferente. Mas o ponto positivo é que é tudo em LED. Agora, uma das coisas que mais me incomoda nessa picape. Vamos ver se vocês percebem o que tá faltando. Brake light. Pois é, por incrível que pareça, é um carro bem caro, acima dos 200 mil reais, bem acima inclusive, não tem brake light. Muita gente vai ficar na dúvida porque o brake light por um tempo foi obrigatório no Brasil e etc. O que acontece? Será que a Stellantis está fora da lei, tirando o brake light da Rampage? Bom, não está. Na minha opinião, ela está errada porque é um item de segurança e é um item que não é muito caro, é meio simples, né? Ainda mais para um carro desse valor. Mas está de acordo com a lei, porque desde 2011 é obrigatório o brake light somente para veículos da categoria que eles denominam de M1, que são os veículos projetados e construídos para o transporte de passageiros que não tenham mais que 8 assentos, além do assento do motorista. Agora, as picapes, elas entram na categoria N1, ou seja, veículos projetados e construídos para o transporte de cargas e que contenham uma massa máxima não superior a 3,5 toneladas. Ou seja, de acordo com a lei atual desde 2011 no mercado brasileiro, as picapes não precisam ter brake light. Vai de acordo com a montadora, se ela quiser ela coloca, e no caso aqui Stellantis não quis, o que eu fiquei muito decepcionado. Até porque a luz de freio aqui ela é pequena,
Então, apesar de ser LED, tem uma boa visualização. Como que eles me fazem esse corte de custo tão pequeno numa picape tão cara em um item de segurança? Sinceramente, sacanagem, né? Como vocês podem ver, também não tem capota marítima. A estrada que a gente avaliou aqui no canal, foi o último carro que passou por aqui, tinha o brake light e a capota marítima de série. Essa aqui não tem nem como opcional nenhum dos dois itens. A capota é um acessório de concessionário que você vai pagar caro, inclusive. E é por isso que a caçamba tá tão suja assim. Os ralinhos ali no fundo, por exemplo, acabam até entupindo e fica a água parada ali, né, quando chove. É realmente muito incômodo, mas a gente já vai falar melhor da caçamba. Porque a gente percebe que também não tem barra de proteção nos vidros. Então você pode amarrar uma carga, se ela acabar escorregando, vai quebrar esse vidro traseiro. A estrada, se eu não me engano, tem essa barra de série também. Triste, né? Logo Rebel aqui que eu achei bem bonito. O RAM, como eu falei, é escurecido. Maçaneta da caçamba com a câmera de ré integrada. Aqui o logo 4x4, a gente já vai falar da tração. E o adesivo do nosso canal, obviamente. E aqui uma exclusividade das versões a gasolina. No visual, como que você diferencia uma gasolina de uma diesel? Pela ponteira de escapamento. Aqui ela fica aparente e tem uma saída dupla. A versão diesel, vou colocar uma foto aí pra vocês, tem a ponteira ali pra baixo, você não enxerga ela. Então se tiver as duas ponteirinhas, é a versão 2.0 turbo a gasolina. E a luz de placa que também é em LED. E vamos falar de um dos, se não o maior ponto de destaque da Rampage nessa versão, que é o seu conjunto mecânico. Primeiro, algumas considerações. Temos manta acústica, mas não gostei do sistema que vai preso aqui, ó. Porque, ó, como vocês podem ver, fica só na pontinha e acaba caindo muito fácil, né? Mas tem, pelo menos tem. Ah lá, já caiu. Para sustentar o capô na varetinha mesmo, tem gente que se incomoda, mas eu não me importo muito com isso. E como vocês podem ver aqui, estamos falando de um motor turbo. Esse é o 2.0 turbo Hurricane 4. É um motor de 4 cilindros em linha com injeção direta e duplo comando de válvulas variável. E a potência aqui é de incríveis 272 cavalos aos 5.200 RPM. Já o torque é de 40.8 kgfm aos 3.000 RPM. Acho que poderia chegar um pouquinho mais cedo, mas o desempenho desse carro é bem legal e a gente vai falar disso em instantes. Vale lembrar que a Maverick 2.0 Turbo também é gasolina, não é flex, assim como a Rampage também não é, tem 253 cavalos e 38.7 kg de torque. Então, uma boa vantagem aqui para a Rampage em comparação a uma de suas concorrentes. E a transmissão aqui é uma automática convencional com 9 marchas. É o câmbio que a gente já viu no passado no Renegade Diesel, também já vimos no Compass Diesel, Commander Diesel, Toro Diesel, então já é um câmbio bem conhecido, mas agora aliado ao motor 2.0 turbo a gasolina, que inclusive esse motor é o mesmo do Jeep Wrangler e também do Jeep Grand Cherokee. A diferença é que no Wrangler ele tem uma transmissão de 8 marchas, também convencional, e no Grand Cherokee o motor é híbrido plug-in, então ele tem mais, acho que 2 ou 3 motores, se não me falha a memória, elétricos. Mas aqui a gente tem uma diferença no sistema de tração em relação a esses outros modelos da Stellantis que eu acabei de citar. Por quê? Ela é uma tração 4x4 que está sempre automática. Por quê? Como que funciona? Vamos lá. Em outros modelos como o Compass, o Commander e o Renegade, você tem a opção de deixar sempre 4x2, ou seja, tração prioritariamente dianteira. Aqui ela também prioriza as rodas dianteiras, mas você não consegue travar em 4x2. É sempre automática, ou seja, ela faz a distribuição para as rodas traseiras quando ela julgar ser necessário. Ou você tem a opção do 4x4 Low, que aí ele mantém sempre em 4x4 e ele usa a primeira e a segunda marcha desse câmbio de 9 velocidades como se fosse uma reduzida. Então não é uma caixa reduzida de fato, igual as picapes médias têm, é uma reduzida eletrônica, mas funciona bem, sendo sincero. E isso não é muito benéfico para o consumo de combustível, né? Porque a saída do carro é sempre em 4x4. Depois, se possível, ela desacopla o eixo traseiro para economizar combustível e fica somente com a tração dianteira. E a gente vai falar de consumo
já já. A Rampage mais leve atualmente é nessa versão aqui, a Rebel gasolina, e ela tem 1906 quilos. Então é uma picape bem pesada. Mas com toda essa potência, como será que fica o desempenho? É lógico que eu vou mostrar isso para vocês na hora que a gente for fazer o test drive, mas de acordo com a RAM, aqui na ficha técnica, 0 a 100 em 7.1 segundos, com velocidade máxima de 210 km por hora. Ao menos na ficha técnica, um desempenho excelente, né? Principalmente considerando ser uma picape e não é compacta, ela não chega a ser média, mas ela é uma intermediária, maior que a Toro, inclusive. E vale ressaltar também que a versão RT tem algumas modificações de pneu e suspensão, ela é um pouco mais baixa, então ela consegue um 0 a 100 ainda melhor, em 6.9 segundos, e 10 km por hora a mais na velocidade final, chegando aos 220. E um detalhe interessante é a RAM com maior velocidade final já feita no mundo inteiro, e também a picape mais rápida produzida no Brasil, o que não é muito difícil, né? Porque se você pegar as médias, por exemplo, a maioria delas são importadas, né? Então uma Amarok V6, por exemplo, também não entra nesse jogo porque ela não é feita no mercado brasileiro. Agora um ponto bem delicado, vamos falar de consumo de combustível. Isso é uma das coisas que mais me decepcionou nesse carro, não que eu estivesse esperando algo muito melhor que isso, mas ela bebe e bebe bastante. Esse motor aqui, como vocês viram, tem um desempenho excelente, mas o quanto ele anda, ele também bebe. Consumo de acordo com o Inmetro, 7.9 km por litro na cidade, com gasolina, porque ela não é flex. Na estrada 9.7. E mais uma vez a RT também tem uma outra mudança, ela é ligeiramente mais econômica. Na cidade faz 8, na estrada faz 10. Porque mudança de pneus e suspensão, como eu falei para vocês. Mas e o nosso consumo pessoal? Quanto que a gente conseguiu fazer no dia a dia com essa picape da RAM? Fizemos um vídeo dedicado ao consumo urbano, agora rodando com o ar ligado, atendendo a pedido de vocês. E nesse trajeto 100% urbano, a gente fez 8.1 km por litro, ou seja, um pouquinho acima dos 7.9 divulgados pelo Inmetro. Mas no dia a dia, eu posso dizer para vocês que na cidade ela faz entre 7 e 8, mais ou menos. Se você pegar muito bairro, por exemplo, vai cair para uns 6,5. E se você pegar um trânsito super livre, sem semáforos, ela até passa um pouquinho dos 8, mas a média fica aí entre 7 e 8 com gasolina. Na estrada já faz entre 10, e se você rodar bem tranquilo, sem acelerar, só na estrada, faz até uns 11,5 por aí. E já que falamos de consumo de combustível, é importante a gente frisar que o tanque de combustível tem 55 litros de capacidade, o que eu não acho uma medida muito generosa, porque a versão diesel tem 60, ou seja, 5 litros a mais, e é bem mais econômica, né? Então essa poderia ter pelo menos os 60 também. Para vocês terem uma ideia, o primeiro tanque que eu gastei com esse carro, claro que eu dei algumas aceleradinhas de vez em quando, mas em geral eu rodei mais na cidade e de forma tranquila. Com um tanque, até um pouquinho depois de entrar na reserva, foram somente 274 quilômetros. Autonomia super baixa, né? Como eu falei, o tanque não é muito grande e pior, ela bebe muito, né? Então a autonomia cai drasticamente. E para vocês terem uma ideia, a gente citou aqui a Maverick 2.0 Turbo, ela tem 67 litros de capacidade no tanque. Aqui são 55, então faz falta mesmo um tanque maior. Aproveitando essa parte um pouco mais técnica do vídeo, vamos falar do conjunto de suspensão. Aqui na frente é independente McPherson, bem tradicional de praticamente todos os carros, e lá na traseira é independente do tipo Multilink, e por isso ela consegue ser bem confortável. A gente vai falar melhor disso também, dessas impressões de suspensão, ao fazer o test drive no nosso percurso específico. Lembrando também que é basicamente o mesmo conjunto de suspensão da Fiat Toro, mas a RAM diz que tem uma geometria e calibração exclusivas para a Rampage. Outro ponto importante, freios a disco nas 4 rodas, e os 4 são ventilados. Resumindo o que eu já expliquei várias vezes para vocês, o freio a disco ele demora mais para superaquecer, então é uma questão de segurança, principalmente numa picape que é feita para levar carga. E também o desempenho desse carro é muito bom, então pede freios a disco. E precisamos citar também a plataforma e a produção. Como eu falei, essa é a base Small Wide 4x4 monobloco. Ela não é uma picape sobre chassi como as médias são. E essa base já é bem conhecida
permitido o Renegade utilizar ela, o Compass, o Commander, a própria Toro. Então já é uma plataforma bem segura, inclusive, já conhecida da Stellantis. E a produção desse carro é feita em Goiânia, lá em Pernambuco, da fábrica que também sai o Renegade, o Compass, o Commander e a sua irmã menor, que é a Toro. E vamos aproveitar ela aqui de lado para falar de dimensões. Vamos fazer aqui um breve comparativo com duas, vamos chamar de rivais. Vamos comparar com a Fiat Toro para vocês entenderem o que muda nas dimensões entre essas primas, digamos assim, porque são marcas diferentes. E vamos comparar também com a principal rival dessa picape, na minha opinião, que é a Ford Maverick. Então vamos lá. De comprimento temos praticamente 5,3 metros, enquanto a Maverick é um pouco mais longa, tem 5,7 e a Toro tem 4,94. De largura são praticamente 1,89 ou 2,40 se a gente considerar também os retrovisores, enquanto a Maverick e a Toro, as duas têm 1,84 mais ou menos. A altura aqui na Rampage fica de 1,78, já na Maverick 1,73 e a Toro 1,69. O entre-eixos também uma pequena diferença, 2,99 na Rampage, 3,7 na Maverick, o entre-eixos bem maior, e na Toro é um pouquinho menor, 2,98. Falando então de algumas dimensões em relação à capacidade off-road da picape da Ram. Bom, a gente pediu algumas informações específicas para a marca. Ainda não tivemos um retorno, mas provavelmente teremos uma resposta até esse vídeo ir ao ar. Então, se tiver algumas atualizações aqui de informação, eu coloco na edição para vocês. O vão livre, a gente encontrou aqui 26,4 centímetros, mas entre os eixos. Eu pedi para a Ram a altura mínima em relação ao solo para a gente ver o vão livre real de fato. E se eles tiverem respondido, eu coloco aí na tela para vocês. O ângulo de entrada aqui na frente é de 25,7 graus. Uma Ford Ranger Limited, que é uma picape média, tem 30 graus, então é sim um bom número. Ângulo de saída lá atrás, 25,3 graus, a Ranger Limited tem 26, então bem próximo. E o ângulo central aqui, também conhecido como ângulo de rampa, 23,9 graus. E um ponto interessante, a capacidade de imersão, ou seja, o quanto você pode ultrapassar de água, por exemplo, em uma enchente, um pequeno rio, alguma coisa nesse sentido. Eu esperava um número maior, para ser sincero, porque a Ram diz 50 centímetros, mas o que eu encontrei no manual foi aproximadamente 48. De qualquer forma, fica ali na faixa dos 50. Como vocês bem sabem, nas avaliações aqui o porta-malas acaba ficando por último, mas quando estamos falando de uma picape, a gente acaba invertendo a ordem das coisas. Então já vamos falar aqui da caçamba da Rampage. A abertura elétrica, a tampa desce sozinha, desce suave, mas não é elétrica. Tem aqui um amortecedorzinho da Mopar, que é uma marca de acessórios e peças do grupo Stellantis, mas não é um acionamento elétrico, ele só é suavizado. Temos a proteção de série, mas eu perguntei para a Ram, eles não responderam ainda quantos quilos essa tampa suporta. A gente viu que na Fiat Strada ela suporta 400 quilos com o carro parado e 80 com ela em movimento. Vocês podem ver que tem o protetor de caçamba de série, é o mínimo, né, já que não tem capota marítima. Aqui a capacidade é de 979 litros em VDA e uma capacidade de carga de 750 quilos. Para efeito de comparação rápido, a Maverick 2.0 Turbo tem 943 litros, então é uma caçamba um pouco menor, e são 622 quilos de capacidade de carga, também mais de 100 quilos a menos do que a Rampage. E a Toro tem 937, também é uma caçamba um pouco menor, e leva 670 quilos. Aqui são 750, então tem uma mudança generosa. E a versão a diesel tem um número melhor, leva mais de 1 tonelada, 1.015 quilos. E é interessante que a Ram divulga na ficha técnica aqui pra gente, a caçamba tem de comprimento 1,5 ou 2,10, se a gente considerar a tampa aberta, de largura é 1,38 e 1,5 também entre os vãos das rodas, e a altura 59,5 centímetros. E reparem em outro detalhezinho legal, que eu percebi só agora, inclusive. Tem uma Rampage ali desbravando um off-road bacana, né? E a gente não vai conseguir mostrar para vocês, mas o step aqui é do tipo temporário, com medida 145/70 aro 17, e fica lá embaixo. Isso aqui, inclusive, que eu imaginava que era um ralo, na verdade
é para você acessar o step, onde tem aquela borrachinha ali. Os ralos ficam aqui na frente, mas como não tem capota marítima, eles entopem facilmente. Mas o legal é que temos aqui alguns ganchos para você amarrar as cargas. Então 2 mais fortes aqui nas laterais e 4, 2 em cada lado aqui em cima. Como vocês podem ver, a gente abre a tampa, ela já liga também a iluminação LED, mas é de um lado só. Bem que poderia ter aqui na esquerda também. E aqui tem uma espécie de porta-copos na caçamba, se você quiser colocar alguma coisa. Mas não ter capota marítima e não ter brake light nesse valor, fiquei realmente chateado com isso. A tampa da caçamba é relativamente leve para fechar, não é difícil, é um ponto positivo. Agora, segundo o que eu encontrei no manual, não pode pisar aqui. Bom, também é importante a gente dizer sobre a capacidade de reboque. Tem picape intermediária menor que essa, que é a Chevrolet Montana, que não pode carregar reboque. Aqui na Rampage não tem problema, mas eu esperava que o número fosse maior. Porque, de acordo com o manual, são 400 quilos suportados para reboque, mas como em todo carro, pessoal, a capacidade total do carro é de 750 quilos. Ou seja, a soma do peso dos ocupantes, da bagagem, do peso na caçamba e do reboque não pode ultrapassar os 750. Então, colocou os 400 quilos de reboque, vai ter que diminuir a carga na caçamba e, de repente, até diminuir a quantidade de passageiros. E isso não é exclusivo da Rampage, tá? Em todos os modelos. Aqui no interior da Rampage, vamos ver como que é o acabamento. Bom, se vocês repararam bem, essa parte aqui é plástico. Um plástico que inclusive eu esperava ser de melhor qualidade, mas o restante é emborrachado. Então reparem aqui em cima e também aqui embaixo tem uma faixa de couro. Aqui ele não é tão macio, tá? É um couro nitidamente colocado por cima de um plástico. Então você aperta e se sente que ele é duro. Mas tem esse revestimento em couro com o nomezinho RAM ali na direita. E essa versão, por ser a Rebel mais voltada ao off-road, o interior é todo preto. Mas se você pegar a Laramie, tem um interior marrom claro, que eu acho até mais bonito. E a RT tem uns detalhes em vermelho, com suede, inclusive, nessa faixa aqui, por exemplo, e também nos bancos, que eu já vou mostrar para vocês. Vamos mostrar já as portas para vocês. Aqui em cima também, ó, acolchoado, é macio, tem essa... parece uma imitação de costura em preto mesmo. Acho que seria legal se fosse de outra cor, né? Aquele plástico ali do painel segue por aqui. Maçaneta aqui prateadinha, a mesma que a gente encontra, por exemplo, no Compass e no Commander. E acho que na Fiat Toro também. A porta em si é basicamente a mesma, né? Muda um pouquinho só no acabamento. Aqui embaixo já é plástico, ó. Essa parte aqui também. Mas toda essa região aqui é em couro também, um couro de boa qualidade, inclusive, aparentemente. Então, essa parte aqui de cima, mais a parte onde você encosta o braço. Aqui os comandos dos vidros elétricos, né, do retrovisor também. Aqui embaixo continua em plástico, um porta-garrafas, mas não cabe direito uma garrafa de 1,5 litro. Reparem como ela fica amassada aqui, ó. Ela fica prensada ali, até empurra um pouco o plástico para conseguir caber. Então acho que poderia ter melhorado um pouquinho isso aí. Tudo bem que é uma garrafa grande de 1,5 litro, mas na maioria dos carros que a gente testou aqui, ela cabe tranquilamente, aqui não. E aí tem esse porta-objetos aqui para trás que vai até ali no fundo. Saída do alto-falante tem esse contorno em black piano, a sistema de som assinado pela Harman Kardon. Polêmico, inclusive, esse som, eu vou falar melhor dele para vocês depois. E vamos aproveitar que a gente está aqui para falar do retrovisor da Rampage. Primeira coisa, eu gostei do tamanho dele, ele é meio quadradão, tem uma boa visualização, tem o logo RAM ali em cima, assim como a gente vê nos Jeep, por exemplo, e ele tem sensor de ponto cego, então vocês conseguem perceber o triângulo ali que fica amarelinho quando tem algum carro no ponto cego, e às vezes ele pisca também para te alertar. E ele tem rebatimento elétrico também, então a gente clica nesse botão e ele faz o rebatimento. E quando você tranca o carro, ele rebate também. E ele tem, junto com um sensor de ponto cego, o alerta de tráfego cruzado traseiro. Então, pelo mesmo sensor lá atrás que eu mostrei para vocês, quando você está saindo de ré numa vaga, ele detecta o carro que está passando no tráfego cruzado, ou seja, você está saindo aqui, o carro passa aqui por trás, ele detecta e, além do alerta sonoro, ele pisca aqui no retrovisor
para te alertar de qual lado o carro está vindo. E funciona muito bem, ele não avisa com muita antecedência, nem muito atrasado, funciona bem legal, assim como a gente comentou na avaliação do Compass Limited. Vamos seguir aqui pelo painel, comando dos faróis, então desligado, lanterna, farol baixo, função automática, aqui o farol de neblina dianteiro, a luz de caçamba traseira, tudo em LED, e aqui a regulagem de altura dos faróis que eu falei para vocês. Então regulagem 0, ele está no convencional, que é o mais alto possível, e você consegue abaixar se você tiver colocado muito peso na caçamba, porque aí a frente do carro sobe, então você abaixa os faróis. E aqui é a regulagem de iluminação do painel, que você não consegue regular de dia, só com a lanterna ligada à noite, por exemplo. Aqui tem umas costuras um pouquinho contrastantes, em cinza escuro. Ela segue até aqui do lado, botão start-stop com a moldura em Black Piano. Black Piano continua aqui na moldura da central multimídia, que eu vou falar melhor dela para vocês depois, e também aqui nos detalhezinhos da saída de ar. Bom, essa saída de ar eu achei ela bem bonita, mas ela é um pouco pequena, então é um pouquinho complicado de você achar a posição ideal sobre ela. E aqui você consegue fechar e abrir se você quiser. Ponto importante é que tem essas duas alças aqui nas laterais para te ajudar a subir no carro. E um outro detalhezinho, o carneirinho ali da RAM subindo a montanha ali praticamente, né? Bem interessante esses easter eggs espalhados pelo carro. Eu desci aqui do carro para falar de duas coisas que eu achei bem interessantes. Esses tapetes aqui que eu acredito que sejam de série, não tenho certeza. Tem o carneirinho da RAM aqui, o bode lá. Ele tem as travas aqui, inclusive estava desencaixado. E ele é em borracha, então ele fica bem fácil de você lavar. Protege bem, também gostei muito deles. E uma picape é para isso, né? Tá bem suja, como vocês podem ver. E os bancos, eu achei eles bem confortáveis. Eles são em couro preto, o que eu não acho tão legal, eu prefiro aquele marrom da versão Laramie. Mas eles são bem bonitos, bem confortáveis. Tem o logo RAM aqui em cima e ele tem ajustes elétricos. Então aqui de distância você consegue subir só a parte da frente, regular o encosto e também o lombar. Aqui não vai dar para perceber, mas ele estufa ali o lombar para você. Tem regulagem de altura também, enfim, ele é bem completo. E tem dos dois lados, porém do lado do passageiro faz parte do pack Elite, que é um opcional, que eu vou listar para vocês depois detalhadamente. No pack Elite a gente tem também a iluminação ambiente. Então tem uma iluminação em LED aqui embaixo dessa peça plástica, aqui embaixo do painel também, aqui aliás, eu vou pôr uma foto aí para vocês. E tem ali no console também, na outra porta, obviamente, fica bem bonito, também faz parte desse pack. Banco do passageiro logicamente é igual. Agora, apesar desse couro ser micro perfurado, não tem resfriamento nem aquecimento. Para um carro, não vou dizer que é um carro premium, mas um carro caro, deveria ter, na minha opinião. Vamos falar aqui do sistema de ar-condicionado. Ele é digital e dual zone, ou seja, você regula uma temperatura para o motorista e pode regular outra para o passageiro. Se você apertar o botão sync, ele vai sincronizar as duas, né? Então vamos lá para as funções. Desembaçamento máximo do vidro dianteiro, desembaçador do vidro traseiro, função automática, que eu achei que funciona bem inclusive, para desligar toda a ventilação, diminuir a potência da ventilação e aqui aumentar. Aqui para você trocar a saída do ar-condicionado, então se você quer para os passageiros, para desembaçar e etc. E a recirculação de ar. E aqui são os botões da central multimídia que depois eu falo para vocês. E o legal desse sistema é que tudo você pode fazer aqui pela central multimídia. Então, por exemplo, trocar a posição do ar, ligar o ar-condicionado ou não e etc. Agora, uma coisa que eu não gostei é que não tem um botão de atalho para a função máxima do ar-condicionado, só aqui na multimídia. Aqui você pode colocar na função máxima, mas não tem um botão dedicado para isso. Você tem que colocar a ventilação aqui no máximo e abaixar a temperatura. Poderia ter também, né? Agora, outras coisinhas sobre o ar-condicionado que me incomodaram. Toda vez que você liga aqui o desembaçamento, vou até mostrar para vocês, ele liga o ar-condicionado, que é normal, só que quando você desliga, ele mantém o ar-condicionado ligado, mesmo que antes ele não estivesse. Isso é um pouco chato. Tem outra coisa, quando você coloca aqui na função para jogar o ar para o desembaçamento, ele liga o ar-condicionado mesmo sem ligar a luz aqui. Então você acha que não está gastando, mas o compressor está ligado. Isso eu já percebi em alguns carros, inclusive no meu carro de uso pessoal, que é um Ford New Fiesta.
E sobre a função Dual Zone, ela é muito legal, é muito interessante você ter isso, mas eu achei que faltou um pouquinho mais de precisão na temperatura escolhida, porque geralmente você aumenta ou abaixa a temperatura e não percebe muita mudança aqui dentro. Agora vamos falar dessas funções aqui de baixo. Aqui você consegue desligar o assistente de permanência em faixa, desligar o sistema Start-Stop, ou seja, aquele que desliga o motor em paradas rápidas. E esses dois itens, se você não gosta deles, você precisa desligar aqui manualmente toda vez que você desligar e ligar o carro novamente. E aqui para você desligar o sensor de estacionamento, tanto o dianteiro quanto o traseiro. Mas temos algumas observações e reclamações para fazer sobre esses itens aqui. Primeiro, a permanência em faixa funciona entre 60 e 180 km por hora, então não funciona a qualquer velocidade. E sinceramente eu achei que o sistema de permanência em faixa do Peugeot 208 Griffe, que a gente já testou aqui no canal, é melhor calibrado do que o da Rampage. No caso aqui dessa picape, ele é um pouquinho agressivo, mesmo regulando ali na multimídia, conforme eu mostro para vocês depois, ele acaba ficando um ping-pong. Então você tá saindo para a faixa de cá, ele corrige, vai para a faixa de lá e corrige, aí acaba vindo para a faixa de cá e corrige. Então parece que você tá bêbado dirigindo, ele fica o tempo todo jogando de um lado para o outro. Como eu falei que na multimídia você consegue fazer essas alterações aqui, a melhor configuração que eu achei foi essa, o alerta cedo e a intensidade média de correção no volante. Então você consegue diminuir esse ping-pong, mas ainda assim o sistema do Peugeot 208, que é um carro bem mais barato, é melhor calibrado e fazia até algumas curvas mais acentuadas. Então para um carro desse valor acho que poderia ter uma calibração mais caprichada. Outra coisa que me irritou bastante acerca dessas funções é que o sensor de estacionamento dianteiro ele aciona sozinho sempre. Então vamos supor, às vezes você está parado aqui no trânsito atrás de um carro no semáforo e às vezes ele acaba acionando sem motivo. E aí beleza, você pode desligar ele aqui. Só que, como ele já até avisa ali, ó. Mas se você desligar, a hora que você for estacionar, você precisa vir aqui e ligar novamente. Você não consegue, pela multimídia, tirar essa função dele ligar automaticamente. Isso irrita bastante. E aqui no canto você tem o modo Sport, que tem uma diferença bem legal no painel. Vou até já mostrar para vocês, ó. Reparem no painel, botei o modo Sport, ele fica muito mais agressivo, né? Muito mais legal. Porém, não tem modos de condução nessa picape, nem seletor de terrenos. O Renegade 4x4, por exemplo, tem os modos lama, areia, terra, pedra. Essa picape aqui, que é muito mais cara, tem um sistema de tração 4x4 também, mas não tem esses modos de condução e de terreno. Aqui, carregador de celular por indução com ventilação, então tem uma saída de ar-condicionado aqui. Ó, mesmo que o ar não esteja ligado, o compressor, ele tá saindo ventinho aqui para ajudar a refrigerar o seu celular. E o interessante é que mesmo se você colocar o ar-condicionado no quente, essa saída aqui vai continuar jogando ar frio no celular. Interessante, né? E ainda tem mais um espaço aqui na lateral para você usar de porta-objetos. Lembrando que no carregador de celular por indução você não pode colocar objetos metálicos, porque, por exemplo, a chave, porque pode acabar danificando ambos os sistemas. Essa peça aqui toda em black piano. A alavanca de transmissão, como vocês podem ver, é do tipo rotativa, mas eu percebi que ao mudar aqui as posições do câmbio, ele demora um pouquinho para engatar de fato. Então, às vezes, por exemplo, você para totalmente o carro, engata ré e ele acaba indo um pouquinho ainda para frente, porque ele demora alguns segundinhos para engatar a ré, por exemplo. Então, em manobras é algo que acaba incomodando um pouco. Freio de estacionamento eletrônico, eu acho que funciona bem. Inclusive, se você jogar direto para o P, ele aciona sozinho, e se você acelerar quando está no drive, ele desativa sozinho. Mas aqui atrás a função Hold, ou seja, quando você ativa, o assistente de partida em rampas, ele fica segurando o carro até você pisar no acelerador. Geralmente, se não tiver aqui ativado, ele segura por uns 3 segundos mais ou menos. Aqui controles de tração e estabilidade que você pode desligar. Agora o interessante é, apertou uma vez, ele vai desativar o controle de tração. Agora, se você segurar o botão, tem que segurar alguns segundos, ele vai desativar a frenagem automática de emergência, não sei porquê, mas desligar também o sistema de estabilidade.
aqui o botão do assistente de descida, ou seja, você consegue em algumas descidas mais íngremes deixar o carro frear sozinho para você. E o HDC, que é o assistente de descida, ele funciona entre 2,5 km por hora até 25 km por hora. Então é uma faixa bem grande e você vai controlando pelos pedais de freio e acelerador do carro. Interessante isso também. E ele só funciona quando você está com 4x4 low, ou seja, o reduzido ativado. E no modo automático ele aciona a tração 4x4 até 120 km por hora, ele consegue fazer essa mudança. Agora o 4x4 low você deve usar somente em condições off-roads e você aciona ele só com o carro parado. Agora a tração 4x4 automática, ela vai ligar no asfalto se precisar, sozinha, por exemplo, em alguma situação de piso molhado e etc. Seguindo aqui, dois porta-copos, tem o ajuste de garrafa, então você consegue prensar alguma coisa aqui. E olha que interessante, assim como a gente tem outros modelos da Stellantis, como o Fit Pulse, você consegue retirar facilmente porta-copos. E tem aqui até um carpetinho, ó, que ele até sai se você quiser, que dá para você esconder algumas coisas. Mas aqui atrás, apoio de braço, ele tem regulagem de distância. Ele é em couro, tem o carneirinho da RAM, mas não tem regulagem de altura. Apesar disso, eu sou alto, tenho 1,91 de altura e ele ficou confortável para minha posição. E se você quiser, você pode abrir ele e aqui você tem um baú para guardar alguma coisa. Ele até fica fresquinho às vezes, mas não tem ventilação nem iluminação. Poderia ter um dos dois, pelo menos. Vamos falar um pouquinho também do sistema de start-stop. Eu achei o funcionamento dele suave. E ao contrário do Renegade, ele não desliga antes do carro parar. O Renegade desligava ali em 8 km por hora. Esse não, ele só desliga em 0 km por hora. E quando o motor está desligado e você aciona, mexe alguma coisa aqui na ventilação, ele vai religar o motor porque ele entende que você quer priorizar o ar-condicionado. E também, se você tiver com o ar-condicionado ligado, ele vai ficar menos tempo com o motor desligado para não aumentar muito a temperatura aqui na cabine, né? Tá começando a mexer na temperatura, ele liga o motor novamente para você não passar calor à toa. E um detalhe interessante que esse carro tem um ACC, já vou falar melhor para vocês, mas o start-stop não funciona integrado com ele, tá? Mas tem uma questão, vou gravar para vocês, toda vez que o start-stop religa o motor, ele aparece uma notificação bem grande no painel e acaba minimizando aqueles ponteiros e a velocidade em digital. Toda vez que liga o motor ele faz isso, então não precisava, né? Poderia ser um aviso bem mais discreto. Vamos falar do volante. E bom, ele é um pouco grande, mas eu acho que combina com a proposta do carro, então não me incomodou. Ele tem um couro de ótima qualidade, gosto bastante. Tem costuras aqui aparentes, porém não são contrastantes, ou seja, ela é em preto mesmo. Botões aqui para você mexer no painel de instrumentos, atender ou encerrar chamadas, aqui também funciona o comando de voz. É praticamente o mesmo volante da Jeep, mas o miolo muda, né? Tem o carneirinho da RAM em alto relevo, que eu acho muito legal. Tem essa, aparentemente, uma imitação de costura. Eu achei que ficou legal. Desse lado aqui, os comandos do piloto automático adaptativo e do limitador de velocidade que eu já vou falar para vocês. Aqui embaixo, prateado e o logo RAM. Achei legal. Mas essa peça aqui, às vezes faz alguns barulhinhos, tá? Quando você acaba encostando aqui durante a condução. E esse carro tem sim os pedal shifts aqui atrás, é algo que a gente não viu no 208, por exemplo. Porém, o modo manual você não consegue acionar aqui na transmissão. Você vai apertar para trocar marcha, ele vai acionar o modo manual. E se você quiser desligar, você segura esse lado aqui por alguns segundos. Já os botões multifuncionais ficam aqui atrás. E tem uma reclamação para fazer. Eles não funcionam quando a ignição do carro está desligada. Então, se eu quiser que eles funcionem, eu tenho que ligar pelo menos aqui a ignição. Agora sim eles voltam a funcionar. Mas mesmo com a multimídia ligada, se a ignição estiver desligada, não vai funcionar os comandos multifuncionais. Achei isso bem chato. Vamos falar então do piloto automático adaptativo, que o nome correto é controle de cruzeiro, né? Ele também é conhecido como ACC, Adaptative Cruise Control. Ele tem a função Stop and Go, que, como eu falei, ele consegue parar o carro totalmente e depois reestabelecer a velocidade. Mas ele é um pouco agressivo. Quando ele está, por exemplo, restabelecendo a velocidade programada, às vezes ele demora muito para detectar o carro que está na sua frente e ele acaba freando muito forte e isso incomoda. Às vezes ele
chega até a usar a frenagem automática de emergência para frear o carro, então acaba sendo até um pouco perigoso. Em geral, são as mesmas considerações que eu fiz no sistema do Jeep Compass Limited, e inclusive no vídeo de viagem com esse carro a gente mostrou todos os sistemas de auxílio à condução em funcionamento. Então, apesar dele ter essa função Stop and Go, eu recomendo que você utilize ele mais na estrada, tá? Na cidade ele até funciona, de vez em quando ele funciona super bem, mas o ideal é que você use na rodovia e sempre fique atento, porque ele não substitui a ação do motorista. E poderia ter uma regulagem, né, da sensibilidade do piloto automático adaptativo na central multimídia. Você tem de outros itens, até da frenagem automática, mas não tem do ACC. Vamos falar aqui de outras funções. A alavanca de seta é muito molenga, então às vezes você vai dar seta e acaba acionando o farol alto. E quando você põe no farol alto automático aqui para trás, a alavanca ela fica um pouco distante, ó. Mas você acaba acostumando. E tem um detalhe, quando você usa o One Touch das setas, ou seja, você dá aquele toquinho, ele pisca 5 vezes, mas ao invés dele ligar o farol de neblina para o lado que você está dando seta, que é a luz de conversão estática, ele apenas pisca o farol de neblina uma vez e desliga. Não entendo por quê. E isso aconteceu também no Compass, né, que a gente testou, e no Renegade também, se não me falha a memória. E vamos falar então do farol alto automático. Ó, vou ligar aqui o farol baixo. À noite, você empurra ele aqui para trás e ele vai ligar a função automática que aparece ali embaixo. Aqui ele tá ligando manualmente porque ele entende que eu quero o farol alto, né? Mas ele não funciona muito bem, para ser sincero. Eu testei em rodovia que não tem iluminação pública à noite e é bem raro ele ligar. Por quê? Eu testei no Rodoanel, por exemplo, e mesmo a pista contrária estando bem longe, ou seja, o farol alto não iria prejudicar os outros carros, ele percebe a iluminação dos outros carros acesa e acaba não ligando o farol. Então ele só ligou comigo acho que uma vez no Rodoanel, quando não tinha nenhum carro na minha frente, nem na outra pista, que ficava bem distante. Isso é raríssimo de acontecer, né? Então não funciona muito bem. Poderia ser mais preciso. E também ele detecta um carro muito longe. Mesmo que o carro esteja longe, às vezes o farol alto nem prejudicaria tanto o carro da frente e ele não liga mesmo assim. E eu não encontrei no manual nenhuma condição específica para o funcionamento do farol alto automático, como por exemplo uma velocidade mínima. Desse lado aqui temos sensor de chuva e ele tem 2 níveis e eu achei que ele funciona bem. Dificilmente ele passa sem necessidade. Geralmente ele passa só quando eu realmente passaria o limpador. Vamos finalmente falar do painel de instrumentos. Temos uma belíssima tela aqui de 10.3 polegadas segundo a RAM, mas eu imagino que na verdade sejam 10.25, porque é a medida que tem no Commander e eles não mudariam 0,05 polegadas só para RAM, né? E a definição dessa tela é muito boa, gostei bastante. Ela é muito bonita. Ele não fica tão escuro quanto o do Compass. O do Compass eu achei que refletia muito o sol ali e atrapalhava algumas informações. Aqui ele parece mais vivo. Vamos mostrar algumas funções para vocês. Bom, se a gente segurar aqui o botão OK, a gente troca o conta-giros para o modo digital. O que eu não gosto, não fica numa visualização muito boa, então prefiro esse modo aqui, porque ele mantém os ponteiros, entre aspas, analógicos, mas mantém a velocidade em destaque ali no centro. Passando aqui pro lado, você tem as funções das assistências à direção, então você está saindo da faixa, ela fica em laranja e tudo mais. A rampage aparece ali na frente quando detecta um obstáculo à frente, por exemplo, um carro. Aqui a gente está perto de uma árvore, acho que acredito que é por isso que ele está detectando como se fosse um carro. E aí, nesse caso, o conta-giros e o velocímetro ficam minimizados ali na direita. E aqui você também consegue tirar ou colocar o zoom, ó. Quero aproveitar para vocês para mostrar que quando você liga ele tem uma animação bem bonitinha ali com o nome Rampage. Com um toque para cima você tem configuração de tela. Você pode ali, por exemplo, no canto superior esquerdo, você pode colocar a hora, distância do percurso A, distância do percurso B, deixar sem nada, bússola ou temperatura externa. No lado direito lá você faz exatamente a mesma coisa, tá? Você pode ali mudar também o tacômetro, então você consegue, por exemplo, nesse modo deixar sem o conta-giros ali embaixo, o que eu não acho muito legal, mas você tem essa opção se você quiser algo mais clean, né? E o odômetro você pode ocultar, que é a quilometragem ali, ou deixar à mostra, né? Basicamente é só isso. E um toque para a direita você tem configurações do veículo. Você consegue desativar o airbag do passageiro, programar um aviso de velocidade, desligar ou ativar o sensor, o assistente de partida em rampas e também só isso. Mais um toque para cima, alguma mensagem que se tiver alguma anomalia ele vai te mostrar, algum problema, alguma coisa assim. E mais um toque aqui para cima você tem informações da música e aí você consegue aqui na esquerda
passar para a faixa anterior, no meio você deixa mudo e na direita para o próximo. É legal, mas no painel do Renegade, que tinha 7 polegadas apenas, bem menos que as 10.25 desse aqui, ele tinha uma notificação quando passava de música. Era uma notificação discreta que aparecia ali na parte de baixo, se eu não me engano. Quando você trocava a música ali, ele mostrava ali embaixo o nome dela. Aqui não, ou você deixa nesse modo, ou você olha aqui na central multimídia, mas tem uma tela dedicada para isso é legal. Toque para cima, consumo, desconsiderem aqui porque a gente está manobrando, tá com o carro parado e tudo mais. Agora, algumas coisas que eu também não gostei. Ele não mostra a velocidade média do trajeto, somente a distância, o consumo médio e o tempo. E como vocês podem perceber, o tempo ele fica percorrendo, mesmo somente com a parte elétrica do carro ligado. O motor está desligado e ele continua contando o tempo, que não faz muito sentido, né? Aqui pro lado você joga pro Trip B, mas no Renegade, naquela tela menor de 7 polegadas, você conseguia criar mais trips, até C e D, por exemplo. Aqui não tem, é só esses dois. Mais um toque para cima, você tem algumas outras funções. A primeira dela é o econômetro, porém ele não tem o consumo instantâneo, tá? Ele só tem esse econômetro. Ali ele mostra uma média de consumo e ali na esquerda a autonomia. Passando para a direita, você tem algumas informações importantes, tensão da bateria, temperatura do óleo, etc. Mais uma para o lado, ele mostra a pressão individual de cada pneu. E aqui o sistema de start-stop quando ele está em funcionamento. Mais um toque para cima, você volta para a tela inicial. Agora tem uma coisa, tá vendo aquele atalho ali que eu falei que dá para configurar o percurso A? Ele só mostra a distância. No Renegade ele mostrava também o consumo, então eu não precisava toda vez ir lá até a média de consumo para ver quanto que está fazendo. Ele já ficava ali no atalho. Aqui ele só mostra a distância. Outra coisa que eu senti falta é que não tem reconhecimento de placas de trânsito. O Renegade tem algumas versões, o Peugeot 208 Grife também tem, e aqui não. Inexplicável, né? Outra questão, aqui na multimídia você tem o botão Screen Off, então você consegue desligar a tela dela, ela continua com a mídia ligada, mas o painel ele vai ficar sempre assim. Ele só desliga se a multimídia em si também estiver desligada e você abrir a porta. Aí assim que você fechar com a multimídia desligada, daqui a pouco ele desaparece essa mensagem. Agora, multimídia ligada, ele vai ficar sempre o painel acionado. Então não faz muito sentido, você desliga a tela da multimídia para não te atrapalhar, mas o painel continua ligado. Vamos conferir aqui a parte de cima, ó. Reparem que é o revestimento preto. Muita gente adora isso, né? Vamos conferir aqui. Tem um espelhinho, a iluminação porém é um pouco amarelada e o espelho não é muito grande, não tem porta-documentos. Aqui em cima também não tem iluminação em LED, ela é convencional, ele não ilumina tanto assim, inclusive. Retrovisor é do tipo eletrocrômico, então você consegue botar aqui para ele escurecer sozinho ou não. Botão do SOS que é integrado ao sistema de conectividade inteligente, depois a gente fala disso. E aqui para o passageiro também a mesma coisa. Merecia... Opa! Pessoal, inclusive ele solta bem fácil aqui, tá? Ele tem que soltar para você colocar aqui pro lado, mas ele solta bem fácil. Às vezes você vai subir ele e ele acaba soltando, ó. Isso incomoda um pouquinho. Alças de mão nos 3 assentos. Agora aqui pro motorista você tem um porta-óculos que volta suavemente e tem uma espuminha ali, não sei se vocês conseguem ver. Uma coisa que eu acabei esquecendo de mostrar é que tem uma parte aqui embaixo que tem 2 entradas USB. Uma do tipo A, uma do tipo C, carrega bem rápido inclusive. Tem um borrachado aqui e tem uma iluminação em LED daquele Pack Elite que eu falei opcional, que ilumina muito bem essa parte aqui de baixo, que fica até mais escondida, interessante. Vamos mostrar para vocês o porta-luvas. Desce suavemente. Tem um espaço mediano, tem iluminação, mas também não em LED. Agora falta refrigeração. Agora eu quero mostrar para vocês a chave. Tá ela aqui, ela é bem grande, eu achei ela bem refinada, bem bonita. E tem algumas funções interessantes. Abertura e fechamento das portas, padrão. Aqui você, vamos mostrar, você aperta 2 vezes, olha o que acontece. Já abre sozinha a tampa da caçamba. Mais uma vez, não é elétrica, então se você tiver, por exemplo, numa descida, não vai ter aquele joguinho para conseguir descer a tampa, mas ajuda em diversos casos. Outra função, vamos trancar aqui só para vocês verem, já vai rebater os espelhos e subir os vidros, obviamente, é o mínimo, né? E essa função aqui, ó, você aperta, acende ali as luzes para você conseguir achar o carro, por exemplo, num estacionamento, alguma coisa assim. Destrancou, ele já abre os espelhos. Se você segurar
vai descer todos os vidros. E como eu mostrei, só dando um toque ele já sobe todos os vidros também. O interessante, ó, vou colocar ela aqui no bolso, é presencial, estou na porta do passageiro, inclusive. E vamos mostrar para vocês. Vamos só abrir a porta, só para ele não trancar sozinho. E cliquei no botãozinho aqui, a chave está no meu bolso, tá? Cliquei no botão, já vai subir os 4 vidros e rebater o espelho. O Peugeot 208 tinha uma chave presencial bem chata e não tinha o botão na maçaneta, nem subir os vidros. Então, apesar de simples, é um ponto positivo. Para abrir, só colocar a mão aqui, ó. Já abriu, inclusive já rebateu ali o espelho. E não poderia faltar também a função de partida remota. Então, com o carro trancado, apertou 2 vezes aqui, ligou o motor sozinho. O carro continua trancado, tá, pessoal? Ele só vai abrir, ó, quando eu estiver com a chave aqui perto e entrar no carro. Só fui desligar ali para não dar copyright no vídeo. Mas reparem que ali você tem que estar com a chave dentro e clicar no botão para ela liberar a transmissão para você, tá? Então é seguro. Agora, algo curioso: quando você usa a partida remota, reparem lá dentro que ele liga o desembaçamento do vidro traseiro. Não entendi o porquê. E quando você abre o carro, só desliguei ali o som, pessoal. Quando você abre o carro, aí sim ele liga o ar-condicionado, caso ele já estivesse ligado antes. Enquanto você não entrar, ele não liga a função do ar-condicionado. Vamos lá falar da lista de equipamentos desse carro. Bom, temos abertura remota da tampa da caçamba, sensores crepuscular e de chuva, faróis full LED com ajuste elétrico de altura, frenagem automática de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, apoios de braço dianteiros e traseiros, ar-condicionado digital dual zone com saídas de ar traseiras, banco do motorista com ajustes elétricos, incluindo lombar, câmera de ré, farol alto automático, piloto automático adaptativo com função stop and go e também o limitador de velocidade, controles de tração e estabilidade, faróis de neblina em LED com luz de conversão estática, freio de estacionamento eletrônico com função auto hold, assistente de descida, iluminação em LED na caçamba, chave presencial com partida remota, lanternas traseiras full LED, protetor de cárter, painel de instrumentos de 10.25 polegadas, carregador de celular por indução com ventilação, retrovisor interno eletrocrômico, retrovisores com rebatimento elétrico e função tilt down no lado direito, ou seja, ele abaixa o espelho quando você engata ré. E esses retrovisores também têm luz de cortesia e repetidores de seta em LED. Há também revestimento interno em couro preto, volante multifuncional em couro com pedal shifts, rodas de liga leve aro 17 com pneus de uso misto, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, alerta de saída de faixa com correção automática, porém, como eu falei para vocês, não tem a centralização, alerta de tráfego cruzado traseiro, sensores de ponto cego, sensor de pressão individual dos pneus, sistema start-stop, que só tem nas versões a gasolina, assistente de partida em rampas, 7 airbags, então são 2 frontais, 2 laterais, 2 de cortina e 1 de joelho para o motorista. E há também protetor de caçamba e o modo esporte, que também é exclusivo só das versões a gasolina. E vale lembrar que todas as versões da gama, seja a Rebel, a Laramie ou a RT, possuem basicamente a mesma lista de equipamentos, mudando somente a estética e a motorização, como eu falei, que tem a gasolina e tem a diesel. E tem também essa belíssima central Uconnect de 12.3 polegadas, com sistema de conectividade inteligente RAN Connect, ou seja, tem o botão do SOS aqui, como eu falei, e tem um aplicativo no celular, a gente não vai conseguir mostrar, mas que você programa diversas funções do carro. Você liga o motor à distância, consegue abrir os vidros, consegue ver quanto tem de combustível, quantos quilômetros tá, consegue definir alertas de perímetro, então quando o carro sair daquele perímetro você é alertado, quando alguém tentar roubar o carro e acionar o alarme você também recebe um alerta, quando alguém passa da velocidade que você programou, enfim, tem diversas funções muito legais desse sistema RAN Connect, que é praticamente o mesmo do Fiat Connect Me e também do Jeep Adventure Intelligence. E essa central tem também conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, GPS nativo, Wi-Fi embarcado com conexão para até 8 dispositivos e 6 entradas USB, sendo 3 delas do tipo C, que é o padrão mais atual, que carrega mais rápido também. Bom, o que eu posso dizer sobre ela? Algumas considerações. Ela tem uma resolução excelente e ela tem perfis para você
mexer do jeito que você quiser. Então eu configurei aqui do GT Autos. Algumas preferências você consegue definir em perfis diferentes, caso você compartilhe o carro, por exemplo. Então, por exemplo, eu configuro quanto tempo os faróis vão ficar ligados depois que eu saio do carro, o que ele vai fazer quando eu desligo o motor, se ele desliga o multimídia ou não, ou só quando abre a porta. Essas funções a gente regula de acordo com a preferência e você tem esse atalho de criar perfis para não ter que ficar mudando isso toda vez que troca de motorista. E eu já vou aproveitar para mostrar para vocês também a câmera de ré desse sistema. Só tive que ligar o carro aqui para poder mexer na marcha, botei aqui em ré, já baixou o espelho ali retrovisor do lado direito. E aqui a câmera de ré. Como a central multimídia é muito grande, ela fica só no centro, mas eu acho a qualidade dela muito boa. Você tem a opção de zoom aqui se você quiser, ó. Ó, coloquei aqui no zoom. E ela tem linhas de guias dinâmicas também. Então, mexendo no volante, mexe ali também. E lembrando que tem sensor dianteiro e traseiro. Agora, o grande pecado, na minha opinião, é que não tem câmera 360 graus. Para um carro desse valor, que a gente vai falar já já, deveria ter, né? Agora um ponto polêmico que a gente tem aqui para dizer sobre o sistema de som. Como eu mostrei para vocês, ele recebe o emblema ali da Harman Kardon, que é uma marca premium de sistema de som. Não é a mais premium, mas é sim uma marca boa. Porém, eu encontrei algumas reclamações sobre o sistema de som desse carro, inclusive no Reclame Aqui. Não que a qualidade do som seja exatamente ruim, não é, mas não parece ser um Harman Kardon, não. As especificações aqui dizem que são 10 alto-falantes, incluindo o subwoofer, e a potência de 360 watts. O Commander, se eu não me engano, são 450, vou colocar aí na tela para vocês. Agora, eu vi algumas pessoas reclamando, inclusive no Reclame Aqui, a respeito do som. E muito provavelmente por conta disso, a RAM agora passou a dizer em seus sites oficiais, por exemplo, que o sistema de som é certificado pela Harman Kardon. Ou seja, provavelmente é um som da Mopar, que é a marca de acessórios da Stellantis. Como eu falei, não que seja ruim, mas não tá num nível de Harman Kardon, né? Convenhamos. E esse som faz parte do Pack Elite, que é um dos opcionais desse carro, que é caro, inclusive. Agora que a gente falou detalhadamente de vários equipamentos, vamos falar então finalmente do preço desse carro, né? Aliás, é um dos pontos mais importantes de qualquer veículo. Quanto custa a Ram Rampage Rebel? Bom, enquanto a gente está gravando esse vídeo, ela custa, na versão a gasolina, R$ 259.990, 2024, 0 km, obviamente. Lembrando que ela foi lançada em junho de 2023, então não tem nenhum ano ainda, por R$ 249.990. Ou seja, a versão Rebel já subiu R$ 10.000. O valor antes já era bem alto e ficou ainda maior. E ainda tem o Pack Elite, que é um pacote opcional que, como eu falei para vocês, traz o banco elétrico para o passageiro com vários ajustes, iluminação ambiente em LED, que não é colorida, infelizmente, fica muito bonita à noite, mas não é colorida. E já que é um opcional, deveria ser, né? E o sistema de som Harman Kardon, como eu falei, de 350 watts de potência com 10 alto-falantes. Esse pacote com esses 3 itens custa R$ 6.000. E também você consegue adicionar mais valor a essa picape através das pinturas. Nas sólidas a gente tem a vermelho Flame, que é essa aqui, gratuita, e a preto Diamond, que custa R$ 2.000. Nas metálicas a gente tem a Maximum Steel, que é basicamente um cinza azulado, a Azul Patriot, que eu acho muito linda, e a Prata Billet, as 3 por R$ 2.000 cada uma delas. E também existem as perolizadas em Sting Grey, que é gratuita, e a branco Pérola, que custa R$ 2.000. Eu senti falta de um vermelho um pouco mais escuro, por exemplo um vinho. Então o total dessa unidade que a gente testou por uma semana, com o Pack Elite e a cor vermelho Flame, que é gratuita, dá R$ 265.990. Bem alto esse valor, né? Mas será que vale a pena? A gente vai falar já já na conclusão desse vídeo. É importante a gente citar também a garantia e as revisões. Esse carro tem 3 anos de garantia sem limite de quilometragem e as revisões acontecem a cada 12.000 quilômetros ou 12 meses, o que ocorrer primeiro. Aqui nos bancos traseiros da Rampage, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior.
que eu acho muito bonito, inclusive, e vamos mostrar o acabamento das portas aqui atrás. Reparem que ela é bem menor do que as portas da frente, normal, né? Agora, isso aqui me chateou, né? Um carro desse valor e a porta traseira até tem um plástico imitando costura aqui, ó, mas tudo em plástico duro. E essa peça aqui nem segue o acabamento um pouco mais acinzentado que tem ali na frente. Aqui também, ó, aqui lá na frente é em couro, aqui é plástico duro. Essa faixa aqui, no mínimo, pelo menos, continua em couro com as costuras um pouquinho mais claras. Temos aqui um pequeníssimo porta-garrafas e porta-objetos também. Reparem que tem o desenho de um cavalo ali. Interessante, né? Saída de som bem mais simples também, não tem o acabamento em black piano, nem o emblema da Harman Kardon. Tem os tweeters aqui na porta, claro, né? Regulagem de altura do cinto dianteiro também. Que em cima tem um cabide, se você quiser utilizar. A alça de mão volta suavemente e tem iluminação que você aperta e ela apaga suavemente, mas não é LED. Deveria ser, né? Vamos falar dos bancos. Revestimento obviamente continua igual ao dianteiro. Apoio de cabeça para todos é obrigatório. Puxando aqui você tem um apoio de braço. Aqui tem um porta-copos emborrachado. Aparentemente dá para tirar essa borracha também se você quiser. Aqui tem porta-revistas dos dois lados, que hoje funcionam como porta-objetos, né? Temos aqui também saídas de ar-condicionado, apesar de ficar um pouco baixas, né? E 4 portas USB, bastante, né? 2 do tipo A e 2 do tipo C. E agora vamos falar de espaço. Lembrando que eu tenho um pouco mais de 1,91 de altura. O banco do motorista está regulado confortavelmente para eu dirigir. E o espaço que sobra aqui atrás é esse. Quase nada, né? Uma picape desse valor poderia ter um espaço interno mais generoso. A Maverick, por exemplo, até onde eu me lembro, ela é bem mais espaçosa. Agora, uma coisa que eu não gostei é que esses bancos aqui, eles ficam bem retos. Não tem uma inclinação muito grande por conta da caçamba ali. Então, não é muito confortável ficar aqui atrás. Dá para viajar, mas não é o ideal, sendo sincero. E o espaço para a cabeça, se eu sentar aqui da forma correta, reparem que o meu cabelo fica empurrando o teto. Então eu esperava um pouco mais de espaço aqui na Rampage nos bancos traseiros. Antes que escureça, vamos lá para o nosso test drive. E aí eu vou citando algumas impressões para vocês ao dirigir a Rampage Rebel. Vamos fazer aquele percurso padrão que a gente já conhece aqui do canal GT Autos, onde a gente consegue avaliar alguns quesitos dos carros. Primeira coisa que eu tenho para falar, esse volante aqui tem um couro de excelente qualidade e isso ajuda na condução do carro, deixa ela mais prazerosa, né? O carro fica mais gostoso de dirigir quando você tem um bom volante, afinal você está em contato com ele o tempo todo. Vamos já começar a falar sobre suspensão. Bom, para uma picape eu achei ela bem confortável. Ok, não tem um conforto tão grande quanto, por exemplo, de um Jeep Compass ou até de um Jeep Renegade, mas chega bem próximo disso. Ela não fica quicando a traseira sempre igual fica a estrada, por exemplo, porque a estrada é um pouco mais voltada para o uso no trabalho, né? A Rampage é mais voltada para o lazer. Às vezes ela chacoalha um pouco, então quando você pega ruas muito desniveladas, em São Paulo tem muito disso, você fica chacoalhando um pouco aqui dentro, mas não é nada demais, tá? Vamos dar uma pisadinha aqui, ó, pisar meio pedal mais ou menos, ó. Olha como ela desenvolve velocidade rápida na subida, tá, pessoal? Mas a gente vai testar melhor o desempenho lá na frente. O legal dessa transmissão aqui de 9 velocidades é que as trocas são muito suaves. Você geralmente não sente ela trocando de marcha. Quando reduz marcha, logicamente você sente mais, porque muda a rotação, freia um pouco o carro, né? Mas, em geral, as trocas são absolutamente suaves. Mas essa é a parte que a gente testa a dinâmica desse carro. Então vamos descer aqui um pouco mais rápido para a gente ver como é que é. Canta um pouco de pneu, como vocês podem ver, mas a rolagem de carroceria não é excessiva. Logicamente existe, tá, pessoal? Sempre que eu falo que praticamente não tem rolagem de carroceria, ela existe, mas ela é baixa. Então eu gostei, mas vocês viram que canta pneu facilmente, porque são pneus de uso misto, né?
não são muito adequados para uma condução um pouco mais esportiva. Aqui a gente tem uma valeta bem profunda, vou passar um pouquinho mais rápido para vocês verem, ó. Zero problemas, né? Já que ela é uma picape, né? Então o mínimo é não raspar embaixo, né? Aqui também essa valeta é um pouquinho profunda, ó, a gente passa com tranquilidade, inclusive com conforto, né? A suspensão independente ajuda bastante nisso, porque enquanto uma roda sobe, a outra não necessariamente se movimenta, então fica bem confortável. Eu vou ficar aqui um pouquinho quieto para ver se vocês percebem uma coisa. Esses pneus de uso misto são barulhentos na sua rolagem. Em baixas velocidades você não percebe tanto, mas na estrada que você está em velocidade mais alta, você escuta sempre ele rolando no chão, coisa que não acontece com os pneus de uso urbano. Então tem suas vantagens, é um pouco mais preparado para off-road, mas por outro lado faz mais barulho. O banco também faz alguns barulhinhos, tá, pessoal? Então é um carro caro, né? Não gostei tanto disso. Vamos falar de isolamento acústico. Em relação à motorização, ela invade bastante o barulho da cabine. Não é exagerado, mas você escuta bastante, mesmo tendo manta acústica lá no capô. Agora, o isolamento acústico em geral para sons externos, então, por exemplo, uma moto passando, barulho de vento e tudo mais, eu achei bem bom. Não é excepcional, mas achei legal. Mas olha, para uma picape eu achei muito bom esse conforto aqui da suspensão. Ali na frente a gente já vai testar o desempenho, porque eu imagino que vocês estejam curiosos para isso. Ó, reparem que em pequenas aceleradas, mesmo não pisando muito no acelerador, o motor, o barulho dele entra bastante aqui na cabine, né? É um motor de 4 cilindros em linha, não é de 3, então ele nem vibra tanto assim. Então acho que ele poderia ser um pouquinho mais silencioso. Ou como esse carro puxa um pouco para a esportividade, poderia ter um ronco mais bonito, né? Tudo bem que para isso tem a versão RT, né? Que inclusive muda o som do escapamento, que eu fico bem curioso para testar, inclusive, porque elogiam bastante esse sistema. Chegou a hora de testar o desempenho, então modo esporte, pé no fundo. Olha como isso responde bem. Olha a velocidade que a gente já deu aqui, pessoal. E freia bem também, tá? Mas olha, ela desenvolve velocidade com muita facilidade. Ali, como a gente teve alguns desníveis no solo, ele não é muito regular, você tem um pouquinho de impressão de insegurança. Mas eu garanto para vocês que isso não acontece na rodovia, na estrada, tá? No vídeo de viagem, por exemplo, a gente chegou a praticamente 200 km por hora e não mostra essa sensação de instabilidade ou de insegurança. Ela realmente é muito boa. A Stellantis fez um trabalho muito legal na dinâmica desse carro, né? Não rola tanto a carroceria nas curvas, apesar de cantar pneu com facilidade por ser de uso misto. Acelera super bem, é super estável na estrada, é confortável na cidade. Então, em geral, é muito gostoso você dirigir a Rampage no dia a dia. Mesmo na cidade, é uma delícia viajar com ela, mas mesmo aqui no percurso urbano, é um carro bem prazeroso de dirigir. E eu não falo nem só de esportividade, como eu falei, ela é gostosa em geral. É confortável, tem uma boa posição de dirigir, apesar de você sentar um pouquinho mais alto, porque é uma picape, né? Então você busca mais essa posição altinha. Mas sinceramente, é um carro que eu vou devolver com tristeza. De certa forma estarei um pouco aliviado, porque o consumo dela realmente está me deixando ainda mais pobre, mas vou sentir falta de dirigir esse carro aqui no dia a dia. Agora esses barulhos de acabamento estão me enchendo o saco, sendo bem sincero. Não era pra ter, não esperava, né? Agora uma coisa que me incomoda um pouquinho aqui no painel, eu não sei se comentei isso pra vocês, mas não mostra a marcha que tá engatada, mostra que tá em driving, mas pra você ver qual marcha especificamente, de primeira a nona marcha, só colocando no modo manual. É um carro muito gostoso de andar, é um carro que te dá prazer ao dirigir, te traz uma emoção, não só acelerando, mas é um carro que você pega carinho por ele, que você se pega pensando, nossa, é uma picape e é tão gostosa assim de dirigir, tem essa facilidade também de passar em lombadas com muita tranquilidade. Tem alguns pontos negativos, algumas coisas que irritam, que a gente vai citar melhor, relembrar para vocês na conclusão. Mas, por outro lado, é um carro que você
se sente muito bem dirigindo, você tem vontade de ter ele, você sente desejo pelo carro. Gasta muito, beleza, mas eu queria ter a condição de manter e não me preocupar com o consumo. E geralmente quem compra esse carro não se preocupa mesmo. Não falo que é todo mundo, mas geralmente as pessoas não dão muita importância para isso, os donos de Rampage. E quem se importa, compra a diesel, né? Que aí você perde o desempenho, um desempenho tão bom no caso, mas tem uma economia bem maior. Ó, vou entrar aqui, ó. Olha que confortável, praticamente não chacoalhei aqui dentro por conta da suspensão independente. Aqui que a gente tem alguns buracos, ó. Percebemos barulhos de acabamento, como eu falei, irrita bastante. Eu falei alguns desníveis específicos, ela acaba chacoalhando, mas em geral ela é bem confortável. E esses bancos são bem confortáveis também. Isso é bem interessante, porque você se sente bem aqui dentro, você se sente acolhido. Mais uma valetinha aqui que você passa com total tranquilidade. Agora, em relação à dirigibilidade, não tenho o que comentar. Maior parte do tempo, só elogios ao dirigir ela. Vamos lá, então, para a conclusão, entender se todo esse conjunto, todos esses detalhes que a gente mostrou ao longo do vídeo, se vale a pena, então, comprar a Ram Rampage ou não. Mas e a conclusão? Será que vale a pena ou não comprar a Ram Rampage Rebel gasolina? Antes da minha opinião, vamos lá para alguns pontos positivos e negativos dessa picape. Começando pelos prós. Desempenho, sem dúvida, vocês viram que é muito bom. Conforto, para uma picape ela é bem confortável, embora algumas pessoas tenham dito, alguns jornalistas, que ela é meio dura, eu não achei. Dirigibilidade, é um carro muito gostoso de dirigir. O design também acho que agrada a maioria das pessoas. E a segurança, tem bastante recursos de segurança nesse modelo. A plataforma é uma plataforma muito boa também. Agora, pontos negativos. Espaço interno, vocês viram agora há pouco que ele não é muito bom. Consumo, é muito elevado o consumo desse carro. É realmente decepcionante. O preço, vocês viram que também é bem alto. O custo-benefício, porque ao longo da avaliação eu citei alguns equipamentos que fazem falta e eu vou relembrar ele para vocês agora, mas como o preço é alto, o custo-benefício não é muito atrativo. E falando então dos equipamentos, eu considero a lista de itens de série mediana. Eu senti falta, por exemplo, de câmera 360 graus, teto solar. Lembrando, tudo bem, uma picape, mas lembrando que a Fiat Toro já teve como opcional teto solar panorâmico. Faz falta também capota marítima, brake light, que eu tanto reclamo, que é um item de segurança, modos de condução, também não tem Santo Antônio aqui atrás, também não tem barra de proteção do vidro traseiro, centralização de faixa, ele apenas corrige. Tomada caseira nos bancos traseiros, é um item que o Compass tinha, o Commander, se eu não me engano, ainda tem. Poderia ter aqui também, que seria bem legal. Seletor de terrenos, vários Jeeps, tem inclusive o Renegade. Resfriamento dos bancos, luz interna em LED, tudo halógeno, como eu mostrei. E também o reconhecimento de placas de trânsito. Mas para a gente entender se vale a pena comprar ela, a gente precisa comparar com as concorrentes. E a realidade é que, em geral, ela está bem sozinha no mercado. A sua única rival direta é a Ford Maverick, também com motor 2.0 turbo a gasolina, que custa R$ 224.890. Tem menos equipamentos, ok, o acabamento é menos primoroso em relação ao da Ram, mas é uma boa diferença de preços também. Mas a verdade é que ela está praticamente sozinha no mercado, então são poucas rivais. Vamos comparar rapidamente com a Toro. A Toro Vulcano 1.3 Turbo Flex, tração só dianteira, custa R$ 171.990. Uma grande diferença para os 260 da Rampage, né? Agora, se a gente considerar a Toro Ranch ou Ultra, que são 2.0 diesel, praticamente o mesmo motor dessa aqui quando equipada com motor diesel, aí sim tem tração nas quatro rodas, elas custam R$ 212.990. Também uma grande diferença para os 260 aqui da Rampage. Então, olha, posso dizer que o preço da Rampage está alto. Agora, a minha opinião final, vale a pena ou não? Ao meu ver, a Rampage é uma compra completamente emocional. É um baita de um carro, mas ela cobra muito caro por isso. Tem mudanças bem importantes, sim, em relação à Fiat Toro, mas que, na minha opinião, não são muito bem justificadas por essa diferença enorme no preço. Então, o custo-benefício da Rampage não é tão agradável assim. E o consumo é muito alto nessa versão com motor a gasolina. Em contrapartida,
ela é uma delícia de dirigir, só faltou mesmo mais equipamentos para justificar essa diferença tão alta no valor. Somente isso que eu senti falta para dizer que ela também é uma compra racional. Querendo ou não, no Brasil o nome Ram tem um peso um pouco mais premium, né? Por conta das picapes grandes, 1.500, 2.500 e 3.500. E por isso me decepciona um pouco saber que a Stellantis cortou diversos itens para reduzir custo, mas o preço dela, inclusive, já aumentou desde o lançamento. Essa é a minha opinião sobre a Ram Rampage Rebel, mas eu quero saber também a opinião de vocês. Então deixa o seu comentário aqui embaixo falando o que você achou e se você compraria ela ou não. E eu não posso deixar de agradecer a Stellantis, em especial a Ram, por terem emprestado esse carro aqui para a gente testar durante uma semana. O pessoal da Stellantis é sempre muito legal aqui com o canal GT Autos e somente por conta desse auxílio a gente consegue trazer conteúdos tão completos quanto esses para vocês. E como esses conteúdos dão muito trabalho, por favor, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações, porque teremos muitas novidades interessantes muito em breve aqui no canal GT Autos.